A decisão do Campeonato Brasileiro mais disputado de todos os tempos tinha que ficar para a última rodada, né? Mas o Corinthians quase foi campeão hoje. Eram 2 jogos ligados pela decisão do título. Se o Corinthians vencesse o Figueirense em Florianópolis e o Vasco não vencesse o Fluminense no Rio de Janeiro, o Corinthians seria campeão hoje. Vasco e Flu tinham que vencer e torcer pelo tropeço do Corinthians para ficar bem na disputa pelo título. Por isso, além de jogar, eles tinham que secar. Todos os pensamentos contra o Corinthians. E quase deu resultado. O Figueira foi pro ataque e o Júlio César mandou a bola na trave. O Figueirense precisava da vitória, está lutando por uma vaga na Libertadores. No Rio de Janeiro, o Vasco poderia ter saído na frente logo no primeiro minuto de partida. Gol do Diego Souza, mas o juiz marcou impedimento. E não havia impedimento. O Diego Souza não estava com sorte, não. Tentou a bicicleta, não fez o gol e ainda saiu com um corte na boca. Imagina a raiva que o torcedor do Vasco não ia ficar se, além de tudo isso, o Fluminense tivesse feito 1-0. O chute do Fred saiu mascado e quase foi pro gol. Parou na trave. Mas o Vasco chegou mais perto ainda. A cabeçada do Rômulo, o Diego Cavalieri defendeu. Mas olha onde a bola sobrou pro Elton, o atacante do Vasco. E ele mandou no travessão. Outra vizinha danada, matando os torcedores do coração. Trave decisiva na disputa do título. E veio o segundo tempo. E os jogadores que vieram do banco se mostraram fundamentais. No Rio de Janeiro, Bernardo e Alexandro entraram em campo pro Vascão. Em Floripa, Alex entrou em campo pro Timão. Alex fez a primeira jogada de perigo real para o Corinthians. Cruzou e Lee Edson fez o gol. Lee Edson para o Timão. 1-0 em cima do Figueirense. Com um empate no Rio de Janeiro, esse resultado dava o título brasileiro de 2011 para o Corinthians. Durante 11 minutos, o Timão esteve campeão brasileiro. Mas foi aí que essa bola tirou a taça do Corinthians neste domingo. Alexandro meteu a cabeça na bola e o Flu não conseguiu impedir que ela entrasse. Alexandro, Vasco 1-0. A disputa do título estava aberta mais uma vez. E o Alexandro teve a chance de sacramentar a vitória. O Diego Souza fez uma jogada linda e a bola sobrou na pequena área. Mas o Leandro Eusébio tirou o chute do Alexandro. A preocupação era gigantesca no Rio de Janeiro. E se transformou em desespero quando Fred entrou em ação. Fred, gol de artilheiro, empate do Fluminense, 1-1. Neste momento, o Corinthians voltava a ser campeão brasileiro. Para ser mais preciso, no exato instante em que o Fluminense empatava o jogo, o Figueirense perdia sua melhor chance. E a torcida do Timão vibrava em Florianópolis. O Corinthians ficou campeão brasileiro por mais 7 minutos. O jogo acabou em Floripa. Corinthians 1-0. Os corintianos vibraram e foram assistir a partida do Rio de Janeiro. Bastava o empate ser mantido no Clássico Carioca e o Timão levantava a taça hoje. Restavam 6 minutos contando os acréscimos. O Clássico estava nervoso. A decisão do campeonato dependia daqueles poucos minutos. Mas a alegria do Corinthians durou apenas 70 segundos. Lançamento do Diego Souza. Cruzamento do Alexandro. E Bernardo, aos 45 do segundo tempo, manteve o Vasco na disputa do título. Bernardo entrou no segundo tempo e fez seu gol mais importante. Um gol para sentar à beira da arquibancada e chorar. Você é um iluminado, Bernardo? Minha avó sempre dizia isso. Pode chorar, é emoção boa. É porque eu não esperava por esse momento. Bernardo! Vasco 2-1. Em Florianópolis, uma certa decepção. Eu acho que foi bom, a gente fez a nossa parte. Agora vamos lá para a última rodada. No Rio de Janeiro, a esperança mantida. A decisão do campeonato ficou para a última rodada. Agora a disputa ficou mesmo aquele tradicional Vasco-Corinthians. O Timão tem 70 pontos e o Vasco 68. O Flu com a derrota ficou com 62 e saiu do país. E não é só a luta pelo título que tá pegando fogo, não. Os cavalinhos que estão de olho na Libertadores é negócio de briga de furtinho para ver quem chega na frente.
Um dos candidatos é o Flamengo, que conseguiu uma vitória muito importante em cima do Internacional. O gol foi do Ronaldinho Gaúcho. O zagueirão Rodrigo Moledo deu uma baita ajuda, né? É o mole do Moledo. A bola bateu no calcanhar dele. Ficou fácil pro Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho, que fazia gol havia 2 meses, 11 jogos. Flamengo 1, Internacional 0. Quem parecia fora e está muito bem nessa briga é o Curitiba. Venceu o Avaí por 1-0, gol do Jesse. Outro que está no par e se complicou foi o São Paulo. A tarde não foi boa. Começou com um acidente do Juan. Juan insistiu na bola, o Juan caiu de cara, de nariz no chão. Depois da aterrissagem forçada, o Juan quase fez gol, ficou na trave. A trave ajudou o São Paulo também. O Rogério Ceni, como um gato, salvou 2 vezes e ainda contou com a ajudinha do travessão. No fim, Marcos Assunção fez o gol da vitória do Palmeiras. Palmeiras 1, São Paulo 0. 6 times lutam pelas 2 últimas vagas para a Libertadores. Flamengo com 60 pontos, Coritiba, Internacional e Figueirense com 57, São Paulo com 56 e Botafogo com 55. O pessoal tá patinando, hein? E a disputa mais sofrida, a luta para não cair para a segundona. Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Bahia tiveram um domingo da tranquilidade. O dia só não foi tranquilo mesmo para o bandeirinha Arnaldo de Souza. Sim, meus amigos. A bola acertou o bandeirinha e doeu. O jogo foi interrompido. O Arnaldo foi atendido e voltou para a partida. O Atlético Goianiense tinha um risco matematicamente desprezível de ser rebaixado, mas hoje ficou absolutamente tranquilo. Saiu na frente do Grêmio com o Anselmo. O Grêmio virou com os gols do William Magrão e do Marquinhos. Mas o Anderson empatou para os goianos. Atlético Goianiense 2, Grêmio 2. O Atlético Mineiro corria um certo risco de ser rebaixado, mas acabou com ele de goleada. Um gol do Daniel Carvalho. Outro do André, 2-0. O Botafogo poderia ter diminuído, mas o Louco Abreu mandou o pênalti para longe. Aí o André fez mais um gol, mais bonito, 3-0. E o Leonardo Silva sacramentou a goleada. Atlético Mineiro 4, Botafogo 0. O Bahia também não estava livre, mas o empate com o Santos trouxe a liberdade. Souza fez o gol baiano, gol bonito. E nenhum baiano sofreu porque o Neymar empatou a partida. Bahia 1, Santos 1. A luta mais sofrida contra o rebaixamento era entre Cruzeiro, Ceará e Atlético Paranaense. O Atlético pegou o América Mineiro, que já caiu para a 2ª divisão com o Avaí. Mas o América saiu na frente com o Kempis. O Atlético empatou com o Paulo Baier de pênalti. Mas o América venceu o jogo com o gol do Gilson. América Mineiro 2, Atlético Paranaense 1. O Atlético poderia ser rebaixado ainda hoje. Dependia do resultado do jogo Ceará e Cruzeiro. Um jogo transbordando nervosismo. Os 2 times lutando para não cair. Um momento em que os jogadores extravasam suas emoções. Champagne per brindare un incontro. Jogando em casa, o Ceará pulou na frente com um golaço. O Osvaldo deu uma caneta, o drible por baixo das pernas do Diego Renan e mandou a bola para a rede. Osvaldo, Ceará 1-0. Desespero de um dos maiores clubes do Brasil. Só que 3 minutos depois, o Cruzeiro empatou. Anselmo Ramon, empate mineiro, 1-1 no placar. Aí você vê que coisa. O técnico Wagner Mancini tirou o Anselmo Ramon, que fez o gol, e botou o Ortigosa. E logo depois de entrar, o Ortigosa mandou a bola para a rede. Ortigosa, Cruzeiro 2-1. Este placar livrava o Cruzeiro do rebaixamento e mandava para a 2ª divisão o Ceará e o Atlético Paranaense. Mas aos 36 minutos do segundo tempo, veio o lançamento do campo de defesa. A bola sobrou para o Daniel Marques e ele fez a torcida cearense explodir de alívio. Daniel Marques, Ceará 2, Cruzeiro 2. Com estes resultados, o Cruzeiro fica com 40 pontos, o Ceará com 39 e o Atlético Paranaense com 38. Apenas um desses times vai se salvar. 2 desses times vão cair para a 2ª divisão.
O Sport garantiu ontem o seu lugar na primeira divisão do Brasileirão do ano que vem. E olha a festa que a torcida fez para receber o time hoje. Aeroporto dos Guararapes, no Recife, lotado para esperar a chegada dos jogadores que seguiram em carreata num carro do Corpo de Bombeiros. Uma multidão de rubro-negros ocupou avenidas, viadutos e acompanhou todo o percurso do time até a sede do clube. Uma comemoração que parou a cidade.